Muito boa noite, conseguimos hoje, muito bom estarmos juntos, voltarmos. Um dia que seja fora da nossa prática parece que faz falta, não é? O que vocês acharam? Ontem tivemos um problema, por eu ter achado a solução passando o antivírus no computador, parece que era algum arquivo problemático que foi tirado. Que bom que estamos aqui. Estamos tocando num assunto muito atual nesses nossos tempos. Vivemos numa profusão de más notícias, de situações perturbadoras, como, por exemplo, as guerras intensas e suas tragédias terríveis, os desastres climáticos, suas inseguranças, suas perdas, as notícias do crime organizado, da corrupção, do abuso intrafamiliar. São muitas as notícias desagradáveis, ruins, perturbadoras. Como enfrentar essa situação? Como sobreviver com saúde mental a essa situação? É muito comum que haja pessoas que deixem de assistir o noticiário, deixem de ter contato com os temas mais importantes da atualidade. Uma grande parcela se afasta do noticiário e uma parcela aparentemente grande também se entrega, se afunda, se atola nesse mesmo noticiário. Onde está o proveito? Onde está a atitude equilibrada? Onde está o aprendizado e a cura? O que vocês acham? Não é uma decisão fácil, concordam? Esse tema nos veio à mente através de uma pergunta deste nosso O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, uma fabulosa entrevista de mais de 1000 perguntas, todas elas muito interessantes. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 da terceira parte desse livro, que tem por título Lei de Adoração. Estamos no subitem Vida Contemplativa. Pergunta 657. Vimos uma conexão com esses nossos tempos, com esse tema? Porque há muito tempo as filosofias, a religião, a ciência, que foram comparados com uma certa torre de marfim que manteria os seus adeptos longe do cotidiano da vida, muitas pessoas da ciência, da filosofia e da religião vêm defendendo uma espécie de fuga do mundo, uma espécie de afastamento dos problemas rotineiros, das questões cotidianas.
Hoje, não propriamente por desconsiderar as questões cotidianas, mas pela violência, pela intensidade dessas questões, dessas notícias, acabamos chegando no mesmo ponto, ou seja, a virtude, o bem, a luz é se afastar do dia a dia. O que vocês pensam? Vamos refletir com os espíritos? Vamos refletir com Allan Kardec? Pergunta 657. Kardec pergunta assim: os homens que se entregam a uma vida contemplativa e passam o tempo apenas pensando em Deus, aqui podemos substituir o pensando em Deus por pensando em profundos temas filosóficos, em questões teológicas, em desafios científicos. Então, os homens que se entregam a uma espécie de retirada ou de retiro do mundo cotidiano, dedicando-se apenas às questões típicas da ciência, da filosofia e da religião, possuem algum mérito perante Deus, uma vez que não fazem o mal a ninguém? Essas pessoas não fazem o mal a ninguém. Será que há mérito nisso? Vejamos a resposta dos espíritos. Não possuem mérito algum. Olha que resposta clara, incisiva, que nos chama a uma reflexão, já que por caminhos diferentes, praticamente todos nos alienamos das notícias, das situações cotidianas. Há mérito nisso? Não possuem mérito algum. Porque se não fazem mal, também não fazem o bem e tornam-se inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Essa palavra inúteis, usada pelos espíritos, dá margem a uma reflexão muito interessante. Mas vamos continuar na resposta dos espíritos. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele. Porque ele deu ao homem deveres a cumprir na terra. Todos temos deveres, todos temos obrigações cotidianas. Deus nos deu uma terra onde a sobrevivência não está garantida. E precisamos trabalhar, precisamos desenvolver ciências para garantir a sobrevivência. Deus deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome o seu tempo na meditação e na contemplação, nada realiza de meritório aos olhos do Criador. Sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Volta àquela mesma palavra da inutilidade. Deus lhe pedirá contas do bem que deixou de fazer. Olha que interessante. Temos uma riqueza, ou duas riquezas básicas, comuns, enormes, significativas. A riqueza do tempo
e a riqueza do pensamento, cujo uso é de cada um de nós, mas cujo uso será razão de uma prestação de contas perante Deus. Tudo o que fizermos ou deixarmos de fazer do nosso tempo e do nosso pensamento nos será cobrado. E o tempo e pensamento aí simbolizam toda uma série de talentos que todos nós possuímos em algum grau de evolução. O talento artístico, o talento de ouvir as pessoas, o talento do entendimento lógico-científico, da compreensão filosófica, teológica. Nós temos uma enormidade de talentos. E a parábola dos talentos, ela é muito rica para falar, e muito enfática, para falar que aquele que enterrou seus talentos é um servo mau e inútil. Novamente a mesma palavra. E que aquele que multiplicou, que investiu os talentos de Deus, esse é o bom servo. O que fazer diante do cenário sombrio, da desesperança, das guerras, dos conflitos, das violências de todo tipo? O que fazer? Nos isolar em mosteiros, nos isolar em academias científicas, filosóficas, nos isolar em clubes de servir, em maçonarias, em religiões, em grêmios literários, artísticos. Há mérito nisso? Os espíritos aqui são muito claros ao dizer que não há mérito algum. E duas reflexões se fazem urgentes para nós. Uma delas é a questão da inutilidade, ou a questão da utilidade. Perceber os convites da vida e atender os convites da vida, os temas que a vida nos trouxer, para atuar em serviço, em utilidade às pessoas, aos animais, às plantas, à natureza, à nossa volta, é a própria felicidade. Fazer nossas vidas inúteis para as pessoas, para os animais, para os vegetais, para a natureza à nossa volta, é a própria infelicidade, é a própria doença, é a tragédia humana. Jesus, na parábola dos talentos, os espíritos aqui confluem todos para a importância de buscarmos ser úteis, como escoteiros. Sejamos nós os escoteiros do amor, que tudo fazem, que tudo buscam para que sejam a cada dia úteis. Ser útil diante de tanta gente inútil, de tanta gente que desestimula, que propaga o medo, propaga a insegurança, propaga a violência. Ser útil, servir, quem quiser servir, seja
será o primeiro na terra. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir, porque o próprio Filho de Deus, Jesus, esteve na terra na posição de quem serve. São palavras dele. Então, a primeira grande ideia, primeiro princípio que pode e deve nortear nossas vidas, nossos dias, nossas decisões, é sermos úteis, no sentido mais profundo e mais amplo da palavra. Norteemos nossas decisões assumindo a alternativa segundo a qual seremos úteis a mais pessoas e seremos úteis em maior profundidade. Essa é uma linha de ação extremamente interessante, extremamente clara, simples, que pode e deve nortear nossos dias. A segunda questão é: por que não há mérito nos mosteiros, no isolamento do mundo, nas academias, nos laboratórios da ciência? Exceto nas situações dos santos, dos grandes cientistas, dos grandes luminares da filosofia, todos eles necessitados, para serem grandes, da empatia, da conexão com o mundo, de serem úteis também. Mas claro, para se elaborar grandes livros, grandes sinfonias, para se desenvolver teorias importantes, obras de arte significativas, muitas vezes precisamos de algum afastamento dessa vida comum, dos valores comuns da vida. Não há dúvida a respeito disso. Mas jamais algum de nós poderá defender esse afastamento do cotidiano. E por quê? Por que não há virtude em nos isolarmos de um mundo se ele está marcadamente afundado em violência, em corrupção, em distorções, em tristeza, em maldades? Aí é fundamental estudarmos a lei de atração. O livro e filme O Segredo buscaram um aprofundamento exatamente nesse ponto, nesse sentido. Precisamos todos entender que cada um de nós possui um campo eletromagnético à sua volta, que o espiritualismo oriental chamava de aura, que mesmo no Ocidente esse campo eletromagnético à nossa volta, situado mais nos quadros dos santos à volta da cabeça, era chamado de auréola, que é uma aura pequena. Então há muito tempo se sabe desse campo eletromagnético. Poucos sabem, porém, que esse campo energético à nossa volta é moldado pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E como nós temos atolado na ignorância, nos paralisado no egoísmo, nossos maus pensamentos, sentimentos, palavras e ações distorcem esse campo eletromagnético. E Deus, que nunca nos abandona, nos atende, acorre a cada um dos seres ignorantes e egoístas que têm o seu campo eletromagnético em desarmonia,
E Deus acorre a cada um de nós pela lei da atração, que traz para cada um relações, pessoas, situações, doenças, desafios, no atendimento dos quais ganharemos oportunidades de cura desse campo eletromagnético, de amplitude e profundidade das nossas energias, grandes aportes nos são feitos nessas situações. Precisamos buscar, sem dúvida nenhuma, o máximo proveito, a máxima situação. E essa máxima situação está exatamente no agora. Como apontou Eckhart Tolle no fabuloso, conhecidíssimo livro O Poder do Agora, como muito antes dele disse Jesus, quando alertou que a cada dia basta o seu mal, como há poucas décadas, certamente inspiradíssimo, nos orientou Gilberto Gil, num lindo refrão, num oportuníssimo mantra, que nos ensina assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não é uma confluência, eu citei apenas alguns, mas o livro O Segredo atesta a lei de atração, reunindo dezenas de sábios de todos os tempos, que tinham também como mensagem a lei de atração, que remete ao poder do agora. Estou tentando reconectar aqui no Face, mas vamos continuar aqui. Entendam, amigos, esse poder do agora é fabuloso, fabulosa ferramenta de evolução. E aquele que sai do agora, que sai da lição do cotidiano, que sai daquilo que a vida lhe traz, como se ele soubesse algo melhor do que a lei de atração, algo melhor do que a vida, algo melhor do que Deus, afinal de contas, que é quem se expressa através das suas leis e da lei de atração especial. É o velho egoísmo que está por trás dessa antiga proposta do isolacionismo, da alienação que os mosteiros, que os retiros propõem, e os homens se entregam gostosamente, porque reforça a sua especialidade, a sua pretensa especialidade, a sua pretensa superioridade, a nossa arrogância. Não é verdade que o melhor lugar do mundo é sair da vida, é abrir mão, é se alienar do agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, que chega até nós, esse agora,
pela lei de atração. Compreender isso é da máxima importância. Compreender isso é fugir desse antigo e poderoso, persistente convite do isolacionismo, da fuga. Seja através das instituições, ciência, filosofia, religião, seja milhares de outras fugas. Temos milhares de fugas mentais. O fanatismo esportivo, o fanatismo conjugal, o fanatismo de causas nobres, como a causa animal, como a causa ecológica, como a causa social, a defesa das minorias, todas causas legítimas, mas que, vividas em excesso, retiram a criatura do cotidiano, porque funcionam como óculos coloridos e de grau que nos permitem ver uma parcela muito pequena da realidade. As ideologias todas, as causas todas, focam demais o nosso olhar num certo aspecto da vida. São fugas também. São arrogâncias também. O militante é tipicamente arrogante. O fanático religioso tem certeza que é apenas a sua religião. O fanático político tem certeza. O fanático do futebol, da arte, de um ídolo, aquele fã que idolatra um ídolo. Todos esses fanatismos são fugas da vida. Vejamos a importância disso, meus amigos. Vejamos como todos nós cabe esse tema e cabe o chamamento para atendermos, para buscarmos, para encontrarmos Deus nas suas melhores lições, nos seus mais profundos remédios. E o tempo de Deus é o agora. O lugar de Deus é o aqui. Muito ao contrário do que dizem as religiões, muito ao contrário do que diz a nossa cultura religiosa, que diz que o espaço de Deus está nos templos, que o tempo de Deus está nos cultos. Não. O tempo e o espaço de Deus são o aqui e o agora. Aonde quer que você esteja, o que quer que lhe seja apresentado, quem quer que lhe venha no seu cotidiano, lhe veio como expressão da lei de atração, lhe veio como remédio oportuníssimo, como lição preciosíssima. Essa consciência é maravilhosa, meus amigos. Essa consciência nos faz nos libertar do passado, que nos puxa, que nos aprisiona através das culpas e das mágoas, dos preconceitos e dos medos. Algemas terríveis. Mas nos liberta também do futuro. Com a nossa necessidade de controle, nós tornamos-nos ansiosos, controladores do mundo, planejadores da vida, como se tudo dependesse das nossas ações. Nem futuro, nem passado. Realmente o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aprendamos isso. Abramos mão, repudiemos qualquer proposta de fuga, percebamos qual tem sido a nossa e firmemos a boa vontade, a excelente vontade de nos abrirmos para as lições cotidianas da vida. Pois essa será a nossa libertação. Hoje não poderemos saudar os amigos, porque houve a queda do Facebook,
Mas convidaremos todos a assistirem esse nosso especial momento. Reproduza, compartilhe, expanda essa lembrança que foi hoje do grande convite de Deus. Precisamos encontrar Deus, precisamos encontrar a verdade, precisamos encontrar a vida. Porque tudo isso está no agora. Estude, pense, reflita se não é verdade isso, em si mesmo, na vida das pessoas, em tudo à nossa volta. Um grande abraço, um prazer estar com cada um de vocês. Compartilhe, estejamos juntos nesse estudo. Passe para as pessoas. Até a próxima.